Senhor povo, bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 8 e capítulo 9. Por quê? Porque tem dia que a gente não tá tão bem, mas a gente tem que ler a Bíblia, então... Mas vamos ler a Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 8. As muitas realizações de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Amat-Zubá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor no deserto e construiu na região de Amat cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalat e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalos. Fala oi, Dá. Oi. Brasileirinho. Posso continuar? Continuando, versículo 6. Também reconstruiu Baalat e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruídos completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados. E é nessa condição que trabalham até hoje, mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, oficiais de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 250 oficiais para supervisionar os trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar... Tudo bem? Minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois Salomão ofereceu o holocausto ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala de entrada do templo. Conforme Moisés havia ordenado, oferecia sacrifício aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais, a Páscoa, a festa das colheitas e a festa das cabeças. Segundo as instruções de seu pai, Davi designou os turnos Os filhos atrapalham, mas vamos voltar. Versículo 14. Segundo as instruções de seu pai, Davi designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Os sacerdotes designou por divisões os guardas das portas de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia que foram lançados alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Então, nós vamos ver várias coisas que aconteceu no reinado, né, de Salomão. Quanto Salomão, realmente Deus deu uma sabedoria, ele era visionário, construiu o templo, conquistou cidades, né? Quando foi fazer o trabalho mais forçado, usou dos estrangeiros que moravam na terra e não dos israelitas. Pai do Senhor, Lu! Ô, Lu, tô com saudade de você, viu? Esse aparece. Você não, Davi, a Lu. Vamos continuar, agora nós vamos ler o capítulo 9, já nós vamos orar. Filho. A visita da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar
da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida nas mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Versículo 5. Disse ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Também se tinham visto coisas tão belas em Jerusalém. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. Gente, é Judá, não é Jerusalém. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Agora nós vamos falar da riqueza e o esplendor de Salomão. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesava 7,2 kg. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 kg. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um lugar de descanso para os pés, feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois no dia de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. Tamanha era a riqueza. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegaram com marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações e vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. A cada ano os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos, gente, 4.000 estábulos, não é 4.000 animais, 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Resumo do reinado de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã,
na profecia de Aias, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi seu sucessor. Amém? Aqui é o Salomão, gente. Nós estava brincando do que, Ana? Cara a cara. Cara a cara. A gente pega assim, claro, sem ver. Aí eu vou fazendo perguntas até descobrir quem é o Salomão. Esse aqui é um joguinho que meu marido vende, viu, gente? Mas não é propaganda, não. É que a gente tô lendo aqui de Salomão, as crianças foram ali pegar. Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos, Senhor. Nós vemos a história de Salomão. Alguém que, quando o Senhor pediu o que o Senhor queria, o que ele queria que o Senhor fizesse, pediu sabedoria. E nesse dia nós queremos pedir sabedoria do alto, Senhor, para sabermos lidar com tudo que o Senhor tem nos dado, a nossa família, a nossa igreja local, nosso ministério, nosso chamado, nosso trabalho. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dá sabedoria para que os talentos que o Senhor nos deu, nós utilizarmos da melhor forma possível, porque o Senhor dá talento segundo a capacidade. Deus, às vezes a gente não enxerga a nossa capacidade, mas o Senhor nos enxergou. E eu fico com a sua palavra. Se o Senhor diz que somos capazes, Senhor, eu descanso em quem Tu és. Obrigado por esse dia, nós te damos graças, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Você, como na parábola dos 10 talentos, se Deus te deu, Ju, mas eu não me sinto capaz, fique tranquilo que acho que todo mundo tem essa sensação de não se sentir capaz. Mas se o Senhor deu, Ele vai te dar a estratégia, a sabedoria, tudo o que é necessário para você cumprir o seu chamado, como mãe, como esposa, como pai, como esposo, como filho, como ministro do Evangelho, como profissional na área que você trabalha, em tudo que você fizer. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Tchau. Tchau.